Olá, hoje nós vamos conversar um pouco sobre o controle social. Lá na LOAS, na Lei Orgânica de Assistência Social, no seu artigo 5, ela diz que a organização da assistência social, ela tem por base as seguintes diretrizes: a descentralização política administrativa dos estados e do Distrito Federal e dos municípios, a participação da população por meio de organizações representativas na formulação da política e no controle das ações em todos os níveis. Aí o controle social aparece aqui. E também fala da primazia da responsabilidade do Estado na condição da política de assistência social em cada esfera de governo. Mas aqui nos interessa o controle social e a participação da população nesse controle social. Vocês sabem que a gente tem uma dificuldade enorme de conseguir, de fato, que a população participe do controle social, não é? Porque, na verdade, a gente tem dificuldade de fazer a população conhecer a política de assistência social. Nós não somos uma política que, de fato, seja reconhecida, não é? O que as pessoas conhecem da política de assistência social? Os benefícios. O CRAS ganhou uma certa evidência, principalmente no período da pandemia, pela oferta dos benefícios e porque é lá que eles fazem o cadastro para receber os benefícios. Mas a população, de um modo geral, não compreende realmente a dimensão da política de assistência social. E isso precisa mudar. Nós precisamos encontrar formas, ferramentas, estratégias para dar visibilidade à política de assistência social. Por quê? Porque se nós queremos fazer um controle social efetivo, se nós queremos que a população acompanhe, fiscalize não só as contas da gestão da política de assistência social do município, do estado e da União, mas também a execução de todos os serviços, programas, projetos e benefícios que acontecem nesses espaços, nós precisamos que as pessoas se interessem por isso. Hoje nós temos espaços de controle social que são conselhos municipais, estaduais, Conselho Nacional de Assistência Social. Nós temos a Conferência de Assistência Social, que é um espaço importantíssimo, e temos a base dos conselhos, que são os fóruns e movimentos, os coletivos de usuários, de trabalhadores e de entidades, porque a gestão ela já está constituída. E o que acontece? Nós temos conselhos fragilizados e a conferência que não está dando conta do seu papel, porque nós não temos feito a conferência realmente cuidadosa, sabe? Aquela conferência que vai lá no fundo de tudo que está acontecendo na política de assistência social com um indicativo do que precisa melhorar. Às vezes a gente se perde ali na construção das próprias deliberações e depois fica difícil até de fazer essa conferência. Mas para que a população chegue a esses espaços, os fóruns, os coletivos, os movimentos precisam ser fortalecidos. Mas as pessoas não se sentem atraídas por esses espaços. Eles não trazem a discussão com agendas que chamam a atenção das pessoas. Então a gente precisa mudar isso. A gente precisa trazer as pessoas para debater as suas agendas. Então nós precisamos que os usuários venham discutir aquilo que é a sua demanda dentro do seu território. Se é a questão dos benefícios, se é a questão da moradia, se é a questão de alguma questão da migração, as diversas demandas que nós temos na política de assistência social precisam ser discutidas nesses espaços. Nós precisamos que o Fórum dos Usuários seja fortalecido. Por que precisa ser o primeiro e o mais fortalecido tem que ser o Fórum dos Usuários? Porque cabe aos trabalhadores da política, sejam eles trabalhadores de entidades, trabalhadores da gestão, cabe a esses trabalhadores auxiliarem os usuários na compreensão da política.
e na qualificação do debate das suas demandas. Então, cabe aos trabalhadores assessorar os usuários para que ele realmente domine toda essa política e compreenda como é que ele pode acessar os seus direitos, como é que ele pode fazer o controle social nos espaços de controle social. Isso é uma tarefa maravilhosa que os trabalhadores têm. E as entidades também, elas precisam criar espaços para que o usuário tenha voz, para que o usuário aprenda mais sobre a política de assistência, para que o usuário ajude a construir o movimento dentro da própria entidade. Então, nós temos que avançar muito nesses segmentos. E aí, a gente, quando consegue avançar e fortalecer esses segmentos, nós vamos para conselhos que garantem um controle social de qualidade. Porque primeiro se preocupam com a paridade, ou seja, garantem que lá, naquele espaço de controle social, a gente tenha governo e sociedade civil. Isso é super importante, necessário. Além disso, dentro dessa composição, o segmento da sociedade civil precisa ter 3 segmentos com a quantidade igual. Ou seja, se aquele conselho tem 3 entidades, ele tem que ter 3 usuários e 3 trabalhadores. É justo que seja dessa forma. E a representação do governo também vai ser na mesma proporção. Então, nós precisamos buscar cumprir algumas exigências para estruturar esse conselho. O que mais que esse conselho vai precisar para ser forte? A sua secretaria executiva muito bem organizada, uma secretária executiva preparada, que domine a política de assistência social, que tenha condições de trabalho, espaço adequado, que realmente tenha uma equipe que possa fazer uma interlocução com outras políticas, que possa estar realmente integrada na gestão da política lá da Secretaria de Assistência Social, que o município tenha uma vigilância socioassistencial muito bem estruturada. Mas não tem. O município é muito pequeno. Tudo bem, mas que seja uma coisa pequena, mas que ela exista de alguma forma. Os conselhos precisam executar o seu papel de acompanhar e de cobrar que o recurso da assistência também seja utilizado na estruturação desses espaços. Por quê? Conselhos bem estruturados terão melhores condições de executar o controle social. Conselheiros capacitados e bem assessorados vão conseguir acompanhar as prestações de conta, vão verificar o recurso que existe no município, se ele está sendo utilizado adequadamente na execução de todos os programas, projetos, serviços, benefícios que precisam atender a demanda da população. Enquanto não houver um investimento financeiro para garantir essas condições adequadas aos conselhos, eles também não vão conseguir cumprir o seu papel dentro do controle social. E as conferências, elas precisam ganhar uma outra dimensão dentro do controle social. Elas têm condições de produzir um material especialmente importante para propor à gestão as mudanças necessárias nos rumos da política, no seu município, no seu estado e na União. Só que essas deliberações que são tiradas lá na conferência, elas precisam sair depois de uma avaliação muito séria do que é que a política de assistência social do município conseguiu construir. Quais foram as propostas que o município conseguiu executar desde a última conferência? E se não executou, por que não executou? E o que é que se vai fazer com essas propostas que não foram executadas? E isso precisa ter tempo, precisa discutir. O município precisa apresentar a justificativa da não execução da política. E precisa apresentar uma proposta
para continuar trabalhando em favor da construção daquelas propostas que saíram na última conferência. Mas quem é que garante isso? O pleno do conselho, aquele grupo que é composto pelos conselheiros que vieram dos movimentos dos usuários, dos fóruns dos trabalhadores, do movimento das entidades. Esses é que precisam estar atentos a esse movimento de conferir o que foi feito para continuar melhorando e aprimorando a política de assistência social. Mas muitas vezes a gente não prepara as pessoas para a conferência. E elas chegam lá e ficam discutindo as mesmas dificuldades, mas sem apresentar uma proposta concreta que possa mudar aquela realidade. É claro, e a gente volta a dizer, que sem financiamento a gente não consegue construir proposta nenhuma. Mas é preciso pensar estratégias para garantir esse financiamento. E para além disso, é preciso qualificar todos esses agentes do controle social. Uma qualificação permanente. A formação dentro do controle social não pode ser assim. O conselho vai ser eleito e aí no primeiro mês nós vamos preparar uma boa formação para eles e eles vão entender tudo da política. Não vai acontecer. Ninguém aprende a política de assistência social com 4, 5 horas, com 10 horas, com 20 horas. É uma construção que demora muito tempo. Então, é preciso manter durante todo o exercício, toda aquela gestão do conselho, que normalmente são 2 anos, um processo permanente de formação, para que o conselheiro esteja sempre atualizado com a legislação, compreenda como é que todos os serviços são executados, porque rapidamente ele vai identificar aonde estão as dificuldades. E se ele estiver sempre em constante formação, ele também vai começar a pensar as estratégias para melhorar e para qualificar esses serviços. Então, nós precisamos pensar o controle social a partir da qualificação dos atores desse controle. Essa é a base do nosso trabalho. E nós precisamos pensar que o mais importante no controle social é qualificar o usuário. É garantir que esse usuário esteja nos conselhos, ocupe esses espaços, vá para as conferências, apresente a sua demanda, faça sugestões e compete a todos os outros componentes do conselho auxiliar para que essas deliberações que os usuários trouxeram, principalmente os usuários, não que os trabalhadores não tenham suas demandas, não que as entidades não tenham suas demandas, mas que as demandas dos usuários possam ser apresentadas de uma forma bem concreta e realmente a gente consiga avançar. Existem outros desafios para o controle social? Claro, a representação dos trabalhadores hoje também está muito fragilizada. Muitos sofrem assédio, não conseguem fazer uma representação legítima porque não podem falar daquela demanda que o usuário apresentou, porque muitos gestores se sentem ameaçados, quando na verdade nós somos parceiros da gestão na construção de uma política de assistência social, porque a população bem atendida fala bem da gestão também. Então nós precisamos fazer uma leitura diferente quando estamos discutindo a política de assistência social. Nós estamos ali para defender o usuário, e isso é do interesse de todos. E é importante para o município que essa população esteja sendo bem atendida, porque isso diz da qualidade dos serviços que o gestor é capaz de oferecer. E isso melhora para a população a avaliação que ela tem daquela gestão. Então, nós precisamos compreender que, como parceiros, ali nos espaços de controle social,
Nós todos precisamos melhorar os serviços ofertados para que a população seja bem atendida. Essa é a finalidade básica do nosso serviço, não é verdade? E esse é um cuidado que nós temos que ter. As entidades também têm enfrentado grandes dificuldades, muitas vezes porque não têm outras formas de financiamento da execução dos seus serviços. Precisam de parcerias com a gestão. E essa forma de fazer a parceria hoje já está bem aprimorada, mas ainda é preciso avançar, ainda é preciso qualificar para ser bem transparente, bem legítima e trazer o usuário para dentro das entidades como agentes importantes da construção dos serviços. Esse é um outro olhar, é um outro cuidado que a gente precisa ter. Então, nós hoje temos grandes desafios para garantir as condições adequadas de trabalhadores, de usuários, de entidades, da própria gestão, para que o SUAS avance cada vez mais. Uma participação qualificada, democrática, de usuários, de trabalhadores, de entidades e da gestão, garante serviços de qualidade que vão beneficiar a todos. Então, vamos pensar no controle social como uma estratégia para alcançar os objetivos maiores do SUAS e vamos investir esforços e recursos na construção de espaços de controle social cada vez mais qualificados e fortalecidos. Essa é a dica de hoje.